Olá galera, Arthurito falando. Hoje vamos para um jogo do Olympique de Marselha, um dos times mais tradicionais da França, diretamente do estádio do Velodrome, que me surpreendeu muito. O Velodrome, o estádio do Marselha. Hoje exploraremos a cidade de Marselha, todos os seus pontos turísticos. Em frente agora da Basílica Notre-Dame de la Garde. Então já deixa o seu like, compartilhe o vídeo, vamos lá! De gravar o vídeo sobre Nice, nós fomos em direção a Marselha, que são aproximadamente 200 km, 2 horas de viagem de carro. Você também pode ir de trem, com o serviço do trem de alta velocidade, que também demora 2 horas e são uma opção bem conveniente e confortável. Estamos em Marselha, a segunda maior cidade da França. Vou mostrar tudo para vocês sobre essa cidade, então vem comigo, vamos embora. Com 860 mil habitantes, a gente pode começar a explorar pelo Porto Antigo, que é um dos lugares mais emblemáticos de Marselha, e aqui foi fundado pelos gregos há mais de 2.600 anos. Hoje é um ponto de partida para passeios de barco e área de lazer. E aqui na frente está a entrada para você comprar o seu bilhete do ferry, o barco que leva você para as ilhas, leva você para os Calanques, leva você para o castelo, 11 euros a passagem ida e volta. Fica atento, o último barco que sai para o castelo diariamente é às 3 da tarde e ele só sai em dias que estão com boas condições climáticas, então não é todos os dias que você pode ir, fica atento. Devido às condições climatológicas, a gente não conseguiu visitar a ilha do Castelo de If, porém é uma fortaleza localizada em uma pequena ilha no mar Mediterrâneo, aqui próximo à costa de Marselha. Essa icônica estrutura ganhou fama mundial através da obra literária O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, onde o personagem principal, que era o Edmond, é mantido prisioneiro. Essa referência literária aumentou consideravelmente a notoriedade e o interesse pelo castelo ao longo dos anos, que pode ser acessado pelo ferry e também a entrada custa 7 euros. É um destino turístico bem popular aqui de Marselha. Outro ponto muito importante são os Calanques, que são uma série de enseadas, fiordes e falésias calcárias que se estendem ao longo da costa entre Marselha e Cassis, formando uma paisagem natural deslumbrante e única. Para chegar lá você pode ir de barco ou de carro, é uma distância considerável do centro de Marselha. Continuamos aqui no centro histórico de Marselha, perto do Porto Antigo. Aqui tem várias lojas, né, de marcas diferentes. Também tem vários edifícios históricos, e vários dos edifícios históricos se converteram em lojas, né? Uma arquitetura bem bonita, quando você vai dentro tem lojas. Aqui destacamos a Rue de la Canebière, que é uma das principais avenidas de Marselha, conhecida por sua importância histórica e comercial, e a Rue Saint-Ferréol, que é bastante movimentada. E aqui também no centro temos a prefeitura de Bouches-du-Rhône, que é o departamento onde fica Marselha, então aqui é o centro administrativo e governamental de toda essa zona. E agora a gente pode pegar um ônibus, também podemos comprar o bilhete 24 horas, sai 5 euros. Se você vai passear bastante, vale a pena. Você pode pegar o ônibus agora para a gente conhecer a Notre-Dame de la Garde, que está lá no topo de Marselha, é o ponto principal da cidade. Vou mostrar para vocês o ônibus 60 que sai aqui do Porto Antigo. Frente agora da Basílica Notre-Dame de la Garde, ponto mais importante e emblemático de Marselha. Ela foi construída no século XIX e ela tem um estilo romano-bizantino. No topo dela a gente tem uma estátua de ouro que se destaca, uma estátua em homenagem à Virgem Maria. Esta estátua é conhecida como Bonne Mère, que é Boa Mãe, e é um símbolo de proteção para os habitantes de Marselha, e a igreja é um local de peregrinação e devoção. E olha esse visual aqui do topo da colina da igreja que a gente veio, de Notre-Dame. Já já a gente mostra a igreja para vocês, mas queria mostrar para vocês principalmente essa parte aqui, essa vista panorâmica. Marselha é a cidade mais antiga da França, com 600 a.C., foi fundada pelos gregos e ela é uma mistura de várias etnias, né, várias culturas, tem uma cultura super diversificada. E a cidade aqui de cima é super bonita, a gente consegue ver tanto a parte do Porto Antigo, a cidade como um todo. Vou mostrar também uma imagem lá no final, onde a gente tem um estádio de futebol do Olympique de Marselha, bem bonito. Aqui atrás de mim a Basílica, e aqui de cima, subindo um pouquinho as escadas, tem outro mirador da cidade, que aqui
também tem uma visão bem legal. Você consegue ver, apesar do tempo estar um pouco feio hoje, umas ilhas que tem lá no final. Também dá para ver daqui de cima que além do castelo de If, a gente também tem algumas ilhas no fundo. Vou botar o nome das ilhas aqui para vocês, que também pode ir de barco desde aqui do Porto Velho da cidade. E dentro da Basílica a gente tem vários símbolos ligados à história marítima de Marselha, onde você encontrará modelos de barcos suspensos, pinturas representando navios. Estes elementos são oferendas deixadas pelos marinheiros e pescadores como forma de agradecimento por terem sido protegidos durante suas jornadas no mar. A história de Marselha remonta aos tempos antigos, fazendo uma das cidades mais antigas da França. Ele foi fundado pelos gregos no século VI a.C., tornando-se uma cidade bem antiga da Europa Ocidental, sendo um porto estratégico que se tornou vital para o comércio do Mediterrâneo. Também esteve sob domínio romano, além de ter várias influências e invasões ao longo dos séculos. E também desempenhou um papel fundamental e ativo durante a Revolução Francesa. Hoje é uma cidade diversificada, conhecida por sua rica herança cultural, seu papel como importante centro portuário e suas influências mediterrâneas. Vamos em frente agora do Musen, que está bem aqui, perto do Porto Antigo. O Musen é um dos pontos principais da cidade, onde ele foi inaugurado em 2013, dedicado ao estudo e exposição das culturas europeias e mediterrâneas. Ele é anexado à Fortaleza de Saint-Jean, que foi construído no século XVII, e ele participou de diversas batalhas durante sua história, incluindo a Segunda Guerra Mundial. Super legal aqui dentro. A gente tem aqui esses jardins com várias plantas típicas do Mediterrâneo. Também temos alguns fortes. Aqui é bem agradável para se dar um passeio aqui em cima, ó. Vai passando pelas plantas. Também ali a gente tem algumas torres. Tem um visual muito bacana do mar Mediterrâneo. E me diz, você gosta de conhecer esses países diferentes? Deixa aqui nos comentários um país que você gostaria que eu visitasse. Estarei encantado de saber a sua opinião. E daqui podemos observar a Catedral Santa Maria Maior, conhecida como La Maior. Ela tem influências romanas, bizantinas em seu estilo principal. Ela foi concluída em 1896, ela tem umas similaridades com a Catedral de Sofia, que está lá em Istambul, vou mostrar imagens. E essa Catedral de Santa Maria Maior é uma construção religiosa impressionante. Essa catedral é uma fusão entre estilos arquitetônicos e um símbolo significativo da cidade. Sua fachada é imponente, destacando-se por suas torres e sua entrada decorada com esculturas e detalhes ornamentais. Na parte interior a gente tem colunas impressionantes, vitrais coloridos e uma cúpula majestosa. Estamos entrando agora no bairro Le Panier, que é um dos bairros mais antigos e charmosos aqui de Marselha, com praças pitorescas, com uma arquitetura única, suas ruas estreitas. Vamos ver. O Le Panier é um dos bairros mais antigos e charmosos de Marselha. Ele está localizado no coração da cidade, preserva muito a sua herança histórica com edifícios coloridos, galerias de arte, lojas de artesanato e cafés aconchegantes. Ele foi amplamente revitalizado nas últimas décadas, tornando-se um ponto imperdível para os visitantes que desejam explorar a essência autêntica de Marselha. Galera, enquanto a gente caminha para conhecer essa cidade maravilhosa, eu te peço, por favor, deixa o seu like aqui para a gente continuar crescendo. Como eu falei, Marselha é a cidade mais antiga da França. 600 anos antes de Cristo ela foi fundada pelos gregos, mas também tem influências romanas. Então por toda a cidade a gente pode ainda ver algumas relíquias daquela época, partes antigas, como por exemplo bem aqui do lado do Panier, como a gente viu. Temos essas partes antigas romanas aqui. Estamos em Marselha, já mostro para vocês a cidade, os principais pontos turísticos, como por exemplo a catedral ali atrás, né, o Notre Dame de la Garde, a Basílica. E hoje a gente vai conhecer um jogo do Olympique de Marselha, um dos times mais tradicionais da França. Então já deixa o seu like e vamos comigo. E depois de um dia repleto de descobertas na cidade de Marselha, estamos indo em direção ao estádio Velodrome assistir o jogo do Olympique de Marselha. Você pode ir de ônibus ou metrô, é super acessível, principalmente a linha 2 da estação de metrô, além de várias linhas de ônibus que têm paradas próximas ao estádio. Também pode ir de táxi ou Uber ou a pé. É super acessível esse estádio e é bem bonito por fora. Chegando de metrô aqui no Velodrome, o estádio do Marselha.
67 mil lugares, é um dos estádios mais frequentados da França, uma das torcidas mais apaixonadas. Também tem uma torcida chamada Les Ultras, que é uma das mais fanáticas. Aqui tem umas vendinhas de comida aqui fora e vamos entrar. E o Velodrome é um estádio bem impressionante. Criado em 1937, ele passou por várias reformas e renovações ao longo dos anos para se transformar no moderno estádio que ele é hoje. Onde aqui fora a gente já consegue observar muitas pessoas entrando com as cores branca, azul e preta. E aqui atrás de mim o Velodrome, o estádio do Marselha. Lindíssimo, olha as cores dele por fora, azul e branco são as cores do time. Estádio que sempre fica bem cheio, tem uma das melhores lotações aqui da Europa inteira. Vou mostrar pra vocês. E eu paguei apenas 25 euros por uma entrada, que se comparado com ingressos do Real Madrid e do Atlético de Madrid que eu já mostrei no canal, são ingressos bem baratos e acessíveis. Se você for mais para a parte inferior, próximo ao campo, com certeza o ingresso está mais caro, chegando até 100 euros. Porém, é uma experiência única que você tem que vir assistir. Intervalo aqui no jogo, Marselha e Ajax, Europa League. O jogo é bem legal porque a torcida tem uma atmosfera muito diferente lá de Madrid, é bem mais alta, muito mais barulhenta, principalmente jogadas do outro time, do Ajax. Eles gritam muito, fazem muitas vaias. Durante as jogadas do Marselha, eles cantam várias músicas do time, é bem interessante. O Olympique de Marselha foi fundado em 1899, possui uma base de fãs apaixonada e uma história rica em conquistas no futebol francês, sendo o único time francês a conquistar a UEFA Champions League em 1993. Esse estádio do Velodrome ele é impressionante, a sua arquitetura todo fechado, então a gente não tem perigo de tomar chuva. E também ele serve para outros esportes, como por exemplo o rugby. Teve a Copa do Mundo de Rugby da França esse ano e ele serviu de algumas partidas aqui. E dentro do estádio tem várias torcidas organizadas, com destaque para Les Ultras, que criam uma atmosfera única, que cantam todo momento. A gente não vê esse estádio calado em silêncio. E me diz, em termos de estádio e de torcida, qual o time mais vibrante que você acha da Europa? Deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. E é isso, galera, encerramos esse vídeo sobre Marselha para vocês. Já mostrei os principais pontos turísticos, também o jogo do Olympique de Marselha, bem interessante. Então já deixa o seu like, compartilha o vídeo, até a próxima cidade.